Vamos tratar hoje sobre o encontro de Jesus com Zaqueu. Estava meditando nesta palavra e Deus falou comigo poderosamente e eu quero compartilhar com você nesta manhã aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É o encontro de Jesus com Zaqueu. Antes disso, eu quero perguntar se tem visitantes hoje. Estou vendo ali os nossos queridos irmãos Júnior ali, a nossa querida irmã. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Louvado seja o nome daquele que tudo pode. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus Altíssimo. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isto e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esta é uma passagem muito conhecida dos irmãos. Eu creio que, se não todos, a grande maioria aqui já leu esse trecho bíblico, já ouviu falar sobre Zaqueu. Inclusive, há alguns anos atrás, uma música ficou famosa. Você lembra da música? Como Zaqueu, eu quero subir no mais alto que eu puder. Eu estou judiando da igreja aqui, querendo cantar, né? Aleluia! Mas esta música trouxe notoriedade para esta passagem bíblica. E quando nós lemos e meditamos, nós vemos que esse trecho da palavra de Deus não tem muito a ver com Zaqueu, mas tem tudo a ver com Jesus. Tem tudo a ver com a missão de Jesus e o que ele veio fazer. E o que ele faz em mim e em você. Para que a gente venha entender a profundidade do que acontece aqui em Lucas, no capítulo 19. E Lucas faz questão de registrar esta passagem bíblica, porque é algo poderoso que acontece. Quando nós olhamos para os evangelhos, e nós sabemos que são 4 os evangelistas que escrevem a trajetória de Jesus na terra, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. E João vai dizer: se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas, não haveria no mundo papel suficiente, livros suficientes para registrar os feitos de Jesus. E João acrescenta dizendo: mas tudo o que foi escrito
foi escrito para mostrar, para demonstrar que ele é o Filho de Deus. Tudo que foi escrito foi para mostrar e demonstrar e acrescentar ao nosso coração fé no Filho de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Então, obviamente, esta é uma passagem que diz respeito a Jesus mais do que Zaqueu. Zaqueu é um personagem, mas antes da gente entrar na história, eu quero te dizer que Zaqueu é você, Zaqueu sou eu, Zaqueu somos nós. Por que somos nós? Porque nós fomos alcançados por Jesus. Da mesma forma que Jesus alcançou Zaqueu, Ele alcançou você. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não sei se há alguém em nosso meio que ainda não se rendeu a Jesus. Eu quero te dizer que Jesus conhece o teu nome, Jesus te chama para um resgate, aleluia. Ele te convida, vem, desce da árvore, porque quero fazer uma transformação na sua vida. Aleluia. Zaqueu somos nós, amados. Zaqueu somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos a trajetória, estudamos a trajetória de Jesus nesta terra, nós iremos observar que Jesus passa por Jericó. Jesus entra em Jericó apenas uma única vez. Jesus ele exerce o seu ministério ali próximo do mar da Galileia, passa pela Judéia. Em Jericó não existe outro registro de que Jesus tivesse passado por Jericó, a não ser esta registrada por Lucas, ao qual ele encontra Zaqueu, e aquela que é registrada por Mateus, quando Jesus cura um cego de nascença por nome de Bartimeu. Marcos também vai fazer o registro da única passagem de Jesus por Jericó, e ele vai relatar também a cura do cego Bartimeu, e no Evangelho de Marcos ele relata a cura de 2 cegos nesta ocasião. Alguém vai poder dizer, então a Bíblia está se contradizendo, porque Mateus relata que um cego foi curado, e Marcos relata que 2 cegos foram curados. Não existe, amados, contradição alguma. O que ocorre é que Marcos ele relata 2 cegos curados, e Mateus ele vai dar ênfase para o cego Bartimeu, que clama à beira do caminho. Você conhece esta passagem? O cego está à beira do caminho clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas quanto mais ele era repreendido, mais alto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto bíblico vai nos dizer que Jesus se apresenta diante do cego e diz, o que queres que eu te faça? O cego diz, eu quero ver, e imediatamente aquele cego é curado. Aleluia. Mas é importante a gente relatar que Jesus passou por Jericó apenas uma vez. Isso significa dizer que Jesus não conhecia quem eram os habitantes daquela região. Jesus não conhecia quais eram as autoridades daquela região. Jesus não conhecia como aquele povo de Jericó, quais eram os usos e costumes daquele povo. Jesus não conhecia nada disso. E o evangelista Lucas vai relatar que ali, naquele lugar, havia um homem chamado Zaqueu. E ele vai nos dar algumas características deste homem. A Bíblia vai nos dizer, este homem era rico, o nome dele era Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos. Essas são as primeiras informações que nós temos sobre este homem chamado Zaqueu. Era rico, era um homem importante, chefe dos publicanos, e era de baixa estatura. Seu nome era Zaqueu. O evangelista Lucas faz questão de trazer esse relato. Zaqueu era um judeu que
considerado como um traidor da pátria, porque ele passa a ser um cobrador de impostos, isto é, ele se vende a Roma, ele se dobra a Roma. É importante lembrarmos que no período em que Jesus esteve na terra, Roma era um império que dominava uma grande quantidade de território, inclusive ali em Jericó, inclusive em Jerusalém, inclusive em Samaria, inclusive na Galileia, na Judéia. Ali o Império Romano dominava. E Zaqueu, sendo judeu, ele se dobra a Roma e ele passa a cobrar impostos do seu próprio povo. E um homem que se dobrava a Roma e se tornava um cobrador de impostos, e vale lembrar que os impostos sobre a população eram pesados. Se você acha que paga muito imposto, eu imagino como que era naquela época. Era um imposto pesado sobre o povo, e o publicano ou o cobrador de impostos era uma pessoa odiada pela sociedade. Agora, não bastava ser um publicano, não bastava ser um cobrador de impostos. A Bíblia diz que ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele era uma autoridade ali em Jericó. A palavra de Deus vai nos mostrar que ele era um cobrador de impostos, ou um chefe dos publicanos, e que era corrupto. No texto que nós vemos Zaqueu confessando: se porventura defraudei alguém, cobrei a mais. Ele já faz um autoconfessamento, já está autoconfessando um problema corriqueiro na vida de Zaqueu. Se eu defraudei alguém, se eu cobrei a mais, eu vou devolver 4 vezes mais. Aleluia. Então este era Zaqueu, um homem de pequena estatura, mas uma autoridade. Jesus está passando por Jericó, e a palavra de Deus vai nos dizer que Zaqueu foi munido de curiosidade. Alguém está dizendo: Jesus está passando. Eu não sei se Jesus cura o cego antes de se encontrar com Zaqueu. Muito provavelmente sim, porque o cego está à beira do caminho beira do caminho, isto é, na entrada. E aqui no texto bíblico que nós lemos, Jesus entrou em Jericó. Então, muito provavelmente, Jesus cura um cego, há um alvoroço, uma grande multidão seguindo Jesus, e isso desperta a curiosidade de Zaqueu. E sendo um homem de baixa estatura, diante da multidão não podia ver Jesus. Então, o primeiro contato, digamos assim, de Jesus com Zaqueu é uma curiosidade que surge no coração de Zaqueu. Muito diferente do cego Bartimeu, que já creu, que já clamou, que já sabia quem era Jesus. Zaqueu não tinha a mínima ideia de quem era Jesus. E munido de curiosidade, a Bíblia diz, ele queria ver quem era Jesus, isto é, não conhecia Jesus, talvez não tivesse ouvido falar de Jesus, porque não era uma região que Jesus frequentava. Ele, munido dessa curiosidade, ele quer ver Jesus, e portador de uma baixa estatura, a Bíblia diz que ele vai adiante, ele corre adiante, e ele sobe numa figueira brava para vê-lo, para ver Jesus passando. Jesus está vindo, a multidão apertando Jesus, aquele alvoroço, cego de nascença enxergando, milagres acontecendo, e Jesus continua a sua trajetória. E Zaqueu só queria ver: quem é este homem? Deixa eu contemplar o rosto dele, deixa eu ver quem ele é. E Zaqueu está quietinho, em cima da árvore. O que acontece? A Bíblia diz que quando Jesus, versículo 5, quando Jesus chegou naquele lugar, isto é, no exato momento do encontro com Zaqueu, quando Jesus chegou debaixo daquela figueira brava, a Bíblia vai dizer que ele olha para cima e ele diz: Zaqueu, desce depressa. Isso é maravilhoso, amados, porque Lucas não relata que alguém apontou Zaqueu em cima da árvore e disse a Jesus: aquele é Zaqueu.
Não, não, não. Olha, Jesus, tem um homem aqui que é chefe dos publicanos, e o nome dele é Zaqueu. Inclusive é ele que está ali em cima da figueira brava. Não, a Bíblia não nos fala isso. A Bíblia fala que quando Jesus se aproxima daquela figueira, imediatamente ele olha para cima e diz: Zaqueu, chama o homem pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Sabe o que isso significa, amados? É que antes de conhecermos Jesus, Jesus já nos conhecia. Antes de Zaqueu conhecer Jesus, Jesus já conhecia Zaqueu, inclusive conhecia o nome dele e já tinha uma obra preparada para a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa. Antes a gente tem o costume de falar: tem alguém aqui querendo aceitar Jesus? A palavra de Deus vai nos dizer em João 15 que foi Ele que nos escolheu primeiro. Aleluia! E isso é tremendo quando nós entendemos isto. Jesus me escolheu. Você pode repetir isso? Diga assim: Jesus me escolheu. Uau! Aleluia! Jesus me escolheu. Pastor, então não fui eu que escolhi Jesus? Não, Jesus te escolheu primeiro. Jesus vai dizer: não foram vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. Para qual propósito, Jesus? Para que vás e deis frutos. Aleluia! Jesus conhece o teu nome. Aleluia! E eu creio, amados, eu creio aqui. A palavra de Deus vai nos dizer que antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Isso é maravilhoso. Antes de eu chamar Héctor, e antes do meu pai me registrar, Jesus já olhou para mim e disse: Héctor, desce depressa, eu tenho uma obra na sua vida. Aleluia! Deus tem coisas grandes para você. Deus tem uma obra na sua vida. Jesus não te chamou para você ficar aí cabisbaixo, triste. O que vai ser da minha vida? Aquele que te chamou garante o caminho. Ei, aquele que te chamou garante o destino. Levante a sua mão e repita isso. Diga assim: aquele que me chamou garante o destino. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu só era um chefe dos publicanos, corrupto, um homem mau que não conhecia Deus, mas quando ele cruza com Jesus, Jesus o chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa. Isso é incrível, amados. A onisciência do Senhor, a onipotência de Deus. Talvez, estou conjecturando aqui, talvez Jesus passou em Jericó só para salvar Zaqueu. Eu não conheço a tua história, meu querido e minha querida. Eu não sei como você chegou aqui. A maioria dos irmãos, eu não sei como você veio. Se você veio através de um convite, se você passou na frente da igreja e entrou. Eu não sei qual é a sua história de salvação, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus planejou este encontro para você. E sabe qual é a boa notícia? Ele te encontrou. Aleluia! E Ele te encontrou para mudar a sua história, para mudar a tua casa, para mudar a tua vida, para mudar o seu destino. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Jesus te escolheu. Agora, qual é a resposta que nós damos para aquilo que Jesus fez por nós? O que Jesus fala para Zaqueu, versículo 5: Zaqueu, desce depressa. E sabe o que Jesus vai dizer? Quero ficar em sua casa hoje. Aqui eu descubro outro fato em relação a Jesus. O primeiro fato em relação à forma como Jesus opera é que Ele nos escolheu antes de nós nos rendermos a Ele. Ele já conhecia seu nome, Ele já sabe quem você é. A sua história de vida
foi planejada pelo Senhor, porque se fosse diferente, você talvez não estaria aqui hoje. Pastor, mas eu sofri muito na infância, fui rejeitado. Dê glória a Deus em todas as coisas, amados. Eu não estou menosprezando aqui o seu sofrimento. O que eu quero dizer é que Jesus planejou a sua vida e te conheceu antes de você conhecê-lo. Jesus te chamou pelo nome. Esse é o primeiro fato em relação a Jesus. E o segundo fato em relação a Jesus é que Jesus gosta de entrar na nossa casa. Quando Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, quero ficar em sua casa hoje, Jesus está dizendo: eu não quero apenas te salvar, eu quero me relacionar com você. Eu não quero aqui só demonstrar a minha onisciência, saber o seu nome e te conhecer antes de você me conhecer. Não quero só isso, eu quero me aprofundar no relacionamento. Jesus é aquele que gosta, que tem prazer em visitar as nossas casas. Aleluia. A gente vê isso quando Jesus salva Mateus. Quando Jesus chama Mateus, que também era um publicano, um cobrador de impostos: Mateus, segue-me, ou siga-me. Sabe qual que é a próxima cena com Mateus? Jesus comendo e bebendo na casa de Mateus, junto com os amigos. Os publicanos estão do lado de fora e diz: quem é esse aí que está comendo e bebendo com publicanos? Jesus é aquele que gosta de visitar casa, irmãos. Vocês lembram daquela passagem do acamado, do aleijado que é levado até Jesus, e Jesus está onde? Dentro de uma casa, e não consegue entrar, ele destelha, tira as telhas e desce aquele homem pela maca do telhado. Onde Jesus está? Dentro da casa de alguém. Quando Jesus cura a sogra de Pedro, ele está dentro da casa de alguém. E aqui, Jesus teve alguns encontros com alguns fariseus, alguns doutores da lei, onde? Dentro da casa de alguém. E aqui Jesus está dizendo: Zaqueu, eu quero ficar em sua casa hoje. Em outras palavras, o que Jesus está nos dizendo hoje: eu não quero apenas te salvar, eu quero me relacionar com você. Glória a Deus. É por isso que esta passagem diz respeito a Jesus. E muitas vezes, amados, nós precisamos fazer uma reflexão, porque Jesus não te chamou para uma religiosidade superficial. E eu gostaria que você declarasse isso. Levante a sua mão e declare: Jesus não me chamou. Mais alto: Jesus não me chamou. Aleluia. Para uma religiosidade superficial. Ainda com a mão levantada, você vai declarar: Jesus não me chamou para estar no culto aos domingos somente. Jesus não me chamou para uma prática religiosa evangélica. Jesus me chamou. Alto: Jesus me chamou para um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Aleluia! Foi para isso que Jesus te chamou. Convém que eu vá até a sua casa. Na NVI: eu quero ficar na sua casa hoje. É o Jesus de Apocalipse que na visão de João vai dizer: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir o batido, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus é o Jesus da mesa. Jesus é o Jesus do partir do pão. Jesus é o da comunhão. É o amigo, é aquele que quando nos sentimos só, Ele está presente. Jesus é aquele que quer escutar a sua oração. Jesus é aquele que quer falar com você quando você estiver orando. Jesus é aquele que quer entrar na sua casa, se relacionar com você, amados. Nós não podemos permitir que o nosso fervor
apague, que o nosso fervor, aleluias, pare de fazer sentido, que o nosso fervor se esfrie. Não podemos ser aqueles crente morno. Eu vou para a igreja quando eu estiver afim, eu oro quando eu estiver bem. Não, Jesus quer se relacionar com cada um de nós de maneira íntima e profunda. E o versículo 6 é a resposta de Zaqueu, e deve ser a nossa resposta. Quando Jesus diz, quero ficar em sua casa, versículo 6, então, olha o que a Bíblia diz, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Vamos fazer uma reflexão aqui. Quanto tempo a gente está demorando para dar esta resposta firme a Jesus? Jesus já conhece seu nome, Jesus te escolheu, Jesus garantiu o seu destino. Jesus está dizendo, eu quero morar na tua casa, quero fazer morada dentro de você, eu quero ocupar este espaço, que muitas vezes, meus queridos, está sendo ocupado com coisas que não convêm, sim ou não? Um terreno nunca vai ficar vazio e limpinho. Um terreno baldio, sabe o que acontece quando não se constrói nada naquele terreno? Primeiro, cresce erva daninha. Um terreno vazio, um terreno baldio, vai crescer um monte de erva daninha, capim, vai juntar bicho, sujeira. Um terreno baldio vira um depósito de lixo, sim ou não? O lixeiro não passou hoje, vamos jogar o saco no terreno baldio. Daqui a pouco virou um depósito de lixo. E isto acontece, amados, com o nosso interior, com a nossa vida. Se a gente não encher a casa com a presença de Jesus, nós corremos um risco de virarmos um depósito de lixo, um depósito de lixo espiritual, emocional e físico, que vai nos destruir. Mas a resposta de Zaqueu é imediata. A Bíblia diz que ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa, estou falando para cristãos aqui nesta manhã, não importa o quanto tempo você tem de igreja, pastor, eu nasci no berço cristão, quando eu nasci meus pais já conheciam Jesus. Isso não importa, o que importa é o que você está fazendo para receber esta alegria da salvação. O que importa é se você verdadeiramente já abriu as portas para Ele entrar. E nesta noite o Senhor nos convida, aleluia, a descer depressa da figueira brava e a recebê-lo com alegria. Aleluia. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus fazer o que a vontade dele, o que lhe apraz em relação à sua vida. Porque muitas vezes, amados, nós contendemos tanto com o Senhor. Vamos parar de contender com Deus. Vamos deixar fluir. Flua em mim, Espírito Santo. Esta é uma boa oração para você fazer neste final de ano. Espírito Santo, flua em mim. Faça o teu querer na minha vida. Muda, endireita os meus caminhos. Faça uma obra completa em mim. A partir de hoje, Jesus, Tu és o dono da minha vida. Que não mais viva eu, mas que o Senhor viva em mim. Uma boa oração para a gente fazer no final deste ano é: Senhor, sabe esse talento que eu enterrei, eu estou desenterrando hoje, porque eu sei que o Senhor me chama para multiplicar este talento. Aleluia. O Senhor que te ama deseja
entrar na sua casa de uma vez por todas. E Ele não quer fazer visitas. Sabe qual que é o mal no nosso século, amados? É que as pessoas permitem que Jesus faça visita em sua casa. O mal deste século é que as pessoas até permitem algumas visitações de Jesus. Jesus, hoje eu vim para o culto, visita o meu coração. Jesus, esta semana eu preciso de uma bênção, então estou no propósito, visita a minha vida. Aí a bênção chega, as pessoas abandonam. Jesus não quer ser uma visita, Jesus quer ser morador. Jesus quer morar em você, Jesus quer morar em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Sabe quem é você? O templo do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, sabe quem é você? Você é morada de Deus, morada do Santo, morada do Eterno, morada do Altíssimo. Aleluia. E Deus nos chama hoje para descer depressa e o receber com alegria, amados. Agora, quando nós o recebemos, duas coisas no mínimo acontecem com a gente. Duas coisas no mínimo acontecem com a gente. E se não está acontecendo com você, talvez Jesus ainda tenha sido uma visita aos domingos de manhã. Duas coisas inevitavelmente precisam acontecer, que traz a constatação que Jesus chegou na nossa vida. A primeira é o julgamento das pessoas de fora. Esse é pecador, como é que pode agora dizer que está com Jesus? A gente vê esse julgamento. A Bíblia diz no versículo 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Há uma conotação de acusação a Jesus. Como pode ele se hospedar na casa de um pecador? Mas aqui, a acusação e o apontar de dedos é para Zaqueu, aquele que curou o cego, aquele que curou Bartimeu, aquele que faz milagres, aquele que diz ser o Filho do homem, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, agora está hospedado na casa de um pecador. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque nós somos pecadores, e isto aponta para a graça de Deus sendo manifestada em nossas vidas. Jesus não entra na nossa casa porque nós somos merecedores, nós somos bonzinhos. Jesus não entra na nossa casa porque temos mérito. Jesus entra na nossa casa porque nós somos pecadores. Aleluia. E não há nenhum problema em dizer eu sou um mísero pecador. O apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, quando eu ouvir eu já fiz. Mas é o mesmo que vai ouvir de Jesus: Paulo, a minha graça te basta. Jesus entra na nossa casa e faz morada, porque Ele nos deu este favor que não merecemos. Aleluia, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. Eu costumo dizer aqui na igreja, não há nada, meus queridos, que nós possamos fazer ou deixamos de fazer para receber a salvação. Alguém que diga: se eu for muito caridoso, eu vou ser salvo. Se eu distribuir o sopão no centro da cidade todo sábado, eu vou purificar os meus pecados, porque eu estou servindo as pessoas. Se eu for para a África fazer missões, se eu distribuir todo o meu dinheiro para os pobres, aí sim eu vou ser salvo, porque eu terei feito por merecer. Se eu ofertar muito, se eu participar dos desafios
numa igreja aí, aqui a gente não tem isso, mas os desafios de fé de dar 90% do meu salário e viver com 10%, aí eu vou ser salvo. Você está muito enganado, meu querido e minha querida. A salvação é gratuita. Aleluia. Sabe por que Jesus salvou Zaqueu? Não é porque Zaqueu era merecedor. Zaqueu era um corrupto, era um político corrupto, mas Jesus salvou Zaqueu porque Jesus manifesta a graça de Deus. Então a primeira coisa que acontece é o reconhecimento. Isso é importante, amados. Nós precisamos reconhecer que não temos mérito algum. Qual é o mérito do pastor Ettore de hoje estar aqui pregando a palavra de Deus a vocês? Nenhum. A graça do Senhor me alcançou. Não há nenhum mérito. Sabe por que você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, entendendo que Jesus quer fazer morada em você? Não é porque você tem mérito, não é porque você nasceu no berço cristão, não é porque um dia você levantou a sua mão aceitando a Jesus, não, é porque a graça dele te alcançou. Nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque aí a gente consegue entender o plano da salvação, a essência do plano de Deus para as nossas vidas. Não há nada, meu querido, que você possa fazer para receber a salvação. A salvação vem de Jesus. O preço foi pago, não existe preço a pagar. O preço foi pago na cruz do Calvário. O sangue de Jesus foi derramado, e a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus é o que nos purifica de todo pecado. Isso é um privilégio. Então a primeira coisa que acontece na vida de alguém é alguém que recebeu a graça, alguém que foi chamado por Deus. A consequência é um pecador que foi absolvido por intermédio de Jesus. Agora, a segunda coisa que acontece é uma transformação real, porque a graça é, por sua vez, abstrata, não é palpável, amém? É pela fé. Como é que eu recebo a graça, pastor? Já disse, pela fé em Jesus. A salvação é dádiva de Deus, é recebida pela graça, por intermédio da fé em Jesus. Se no seu coração você já confessou Jesus como seu Salvador, único e exclusivo Senhor e Salvador, eu posso te dizer que você está salvo. Com base na Bíblia, posso dizer, mas eu preciso usar gravata para ser salvo? Não, não precisa de mais nada. Você precisa crer em Jesus. Agora, os salvos manifestam características visíveis para a humanidade. O que é isso? É uma transformação que acontece de dentro para fora. Aleluia. Qual que é a evidência, pastor, da salvação? As obras. Salvação vem mediante a fé. E aonde se encaixam as obras? A fé sem obras é morta. Isso é Bíblia. Bíblia hoje para a gente uma substância um pouco, sabe? Para a gente entender aonde nós estamos nessa questão relacionada à salvação. E é isso que acontece com Zaqueu. Zaqueu recebe o convite, crê em Jesus. Jesus está almoçando e falando, muito provavelmente, da palavra, da salvação que vem dele. E o que isso gera em Zaqueu? Transformação de vida. Obras. Uma pessoa que não faz nada, que não tem nenhuma transformação, não recebeu a salvação, amados. Porque a transformação vem embutido. O velho homem tem que... mas o velho homem morre. O velho homem continua dentro de nós. Essa é a notícia. Só que a gente subjuga o velho homem. As coisas da carne, os desejos carnais continuam aflorados. Você continua sendo ser humano. Você não, quando é salvo, você não é promovido para anjo. Agora eu sou anjo. Agora eu fui promovido para querubim.
Não, você não é um querubim. Cadê sua asa? Você continua sendo ser humano. Você continua tendo desejos carnais. Você continua tendo hormônios correndo na veia. As mulheres continuam tendo TPM. Aleluia, glória a Deus. Nós continuamos sendo seres humanos, mas a Bíblia diz que nós recebemos poder para subjugar a carne. A carne milita contra as coisas do Espírito, o Espírito milita contra as coisas da carne. Quem é que ganha essa batalha, irmãos? Quem é que ganha, a carne ou o Espírito? Ganha aquele que você alimentar mais. Alimenta-se de carne uma semana inteira. Eu não estou falando da picanha do churrasco, não. Estou falando, alimenta-se das obras da carne, dos desejos carnais. Ouça o que não deve ouvir. Veja o que não deve haver. Fale o que não deva falar. Ande por caminhos que Deus não preparou para você. Tenha as amizades lá de fora que vai te levar para o mau caminho. Por isso que a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, se a gente for gente de oração, e só é possível ser gente de oração quando a gente entende que Jesus mora aqui dentro, quando a gente recebe verdadeiramente Jesus, não como uma visitação aos domingos, não uma oração para aliviar a consciência da semana, não, intimidade, relacionamento com Deus, amém? É uma coisa mais profunda, irmãos. Quem está me entendendo aqui? Vocês estão comigo ainda? Mais 5 minutinhos para a gente terminar. Relacionamento, vida de oração, leitura da palavra, meditação da Bíblia, dia e de noite. E aí o Salmo vai dizer: este será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aleluia. Esta é a promessa de Deus para aquele que aceita viver uma vida de relacionamento com o Senhor. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. As suas folhas não murcham e dá o seu fruto na estação própria. Sabe por quê? Porque a consequência daqueles que se relacionam com Jesus é frutificação. Levante a sua mão e diga: Jesus me chamou para frutificar. Frutos do Espírito, frutos que vêm de Deus. Jesus vai dizer lá em João: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. É João 15, se eu não me engano. Aquele que está ligado em mim dará muitos frutos. Aquele que está ligado em mim, mas não frutifica, será cortado e arrancado fora. Não é o pastor Héctor que está dizendo isso, é Jesus que está dizendo. Jesus está dizendo: sem mim vocês nada podem fazer. Então a nossa frutificação vem do Espírito. E é o que a gente vê acontecendo com Zaqueu aqui. Zaqueu recebe Jesus em sua casa e se relaciona com ele. Olha o que diz o versículo 8, uma vida de transformação. O que Deus tem para você é uma vida de transformação. A Bíblia vai dizer: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Sabe quem, antes de Jesus, sabe quem era o Senhor de Zaqueu? O dinheiro, irmãos. Ele era chefe dos publicanos, a ganância. O Deus de Zaqueu era o dinheiro. O altar que Zaqueu fez e construiu para adorar era o altar do dinheiro, Mamon. Quando Jesus entra, a história muda. Agora não é mais Mamon. Agora Zaqueu fala: metade eu vou distribuir para os pobres. O dinheiro já não tem
a grandeza que tinha antes de Jesus. Aleluia. E se eu defraudei alguém, extorqui alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra parece meio indigesta hoje, amém? Mas tem que nos confrontar, a palavra de Deus nos confronta, amém, meus queridos? Quem está comigo aí, diga um amém. Você está acordado ainda? Glória a Deus pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida hoje. A pergunta que eu lhe faço para você começar a fazer uma reflexão: quais altares você tem levantado durante a sua caminhada? O que tem substituído a presença de Deus para você? Pastor, eu não consigo sentir prazer em Jesus. Jesus quer te alcançar hoje. Aleluia. Jesus quer promover salvação para você hoje. Mas eu estou na igreja, eu sou filho de pastor, sou filho de crente, eu nasci no berço evangélico, meus pais conhecem a palavra. Eu tenho 30 anos de evangelho, pastor. Quando você nasceu, eu já estava na igreja. Mas talvez, meu querido e minha querida, ao longo dessa caminhada, deixa eu te falar uma coisa: você levantou altares e você não percebeu, mas está adorando e colocando esses ídolos em detrimento a Jesus. Mas Jesus não divide a sua glória com ninguém, amém? E Jesus te chama hoje dizendo: Zaqueu, eu quero pousar na sua casa hoje. Eu quero estar com você. Eu quero conversar com você. Eu quero ter intimidade com você. Que você hoje escute esse chamado do Senhor dizendo: eu quero ter uma intimidade maior. Tem espaço aí dentro. Tem espaço aí dentro para ser ocupado. Aleluia. Tem espaço. Hoje Jesus nos chama, meus queridos, se coloque de pé em nome de Jesus. Hoje Jesus nos chama para derrubar os altares e os ídolos que a gente tem colocado no decorrer do caminho. Às vezes o altar que nós colocamos é o nosso próprio desejo. Eu acima de tudo. Tem pessoas que estão sendo iludidas por teorias, amados, da modernidade, teorias de autoajuda, e tem se tornado egoísta. É eu acima de tudo e mais ninguém. E você coloca a sua vontade muitas vezes na frente da vontade do Senhor. Se Deus tem isso para mim, eu não quero. Eu quero viver uma outra vida, um outro caminho. Mas você se esqueceu que Deus te conheceu desde o ventre da sua mãe e te chamou. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui nesta manhã, aleluia. E a Bíblia diz: se você tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Abaixe a guarda e se renda aos cuidados de Jesus. Faça como Zaqueu. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Deixa eu te dizer uma coisa: esta mensagem hoje é digna de toda a aceitação. Não deixe que a frieza espiritual te roube esta palavra. Não deixe que a incredulidade te roube. Não deixe que as marcas e as feridas da alma te roube aquilo que o Senhor quer te conceder, quer te dar nesta manhã. Que você possa ir no seu lugar, fazer uma oração dizendo: que venha, eu aceito hoje a transformação do Senhor para a minha vida. Chega de ser raso, chega de ter as águas pelos tornozelos. Não, eu quero mergulhar nas águas do Teu Espírito Santo, Senhor. Você pode fazer esta oração, nunca é demais, amados. Em todas as orações eu falo: eu quero mergulhar cada vez mais, Senhor. Tira aquilo que não é do Teu agrado, limpa o meu interior.
limpa o meu eu, limpa o meu ego, as minhas vontades, os meus desejos, e faça o que lhe apraz, Senhor. Que a tua caminhada, que a nossa caminhada seja uma caminhada de transformação real. Jesus te chamou para ser de verdade, meu querido. Jesus te chamou para ser de verdade, minha querida. Uma transformação real, uma salvação real. O versículo 9, Jesus vai dizer: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. A mudança de mentalidade na vida de Zaqueu evidenciou a salvação. E Jesus, quando olha para Zaqueu, diz: as pessoas lá fora estão dizendo, Zaqueu, que você é um pecador, mas eu lhe digo, hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio para você. Jesus veio para a tua casa, Jesus veio para a tua família, Jesus veio para gerar transformação. Então, em nome de Jesus, eu te convido a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos aí no seu lugar e ore ao Senhor verdadeiramente. Diga: Senhor, hoje eu desço da figueira brava. Eis-me aqui, eis-me aqui. Há um clamor, assim como em Isaías 6: a quem enviarei? Quem é que